Muito boa noite, irmãos. Boa noite a todos que nos assistem aí pela internet. Hoje estamos todos pela internet. E eu vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 1 do Salmo 52 diz que Deus é bom o tempo todo. E é isso que nós confiamos. Nós estamos no ápice da nossa pandemia. Estamos impedidos de sair das nossas casas. Mesmo assim, estamos juntos, glorificando ao nome do Senhor. Assim como já fizemos na quarta-feira, hoje nós estamos todos separados, né? Então, eu estou em casa, eu não estou na igreja, tá? Eu estou em casa. O Wesley, ele está organizando tudo. O Nivaldo também está na casa dele. O pastor Gediael também está na casa dele. E, enfim, a tecnologia que nos permite fazer tudo isso nem sempre funciona 100%. Portanto, eu peço a paciência e a compreensão dos irmãos se alguma coisa não sair como nós gostaríamos. Queria dizer que se nós tivermos aqui algum visitante, alguém que esteja nos acompanhando pela primeira vez aqui pela internet, coloca aí o seu nome no chat, coloca a cidade ou se não o bairro de onde você está falando, para que nós possamos também cumprimentá-lo, ainda que virtualmente, aí pelas redes sociais, tá bom? E você seja muito bem-vindo, continue conosco aqui até o fim. Eu tenho certeza que vão ser ótimos momentos de glorificação, de culto a Deus, de aprendizado da palavra. Muito bem, meus irmãos. Eu convido a todos para que nós façamos agora uma breve oração, clamando ao Senhor, pedindo que Ele nos abençoe neste momento, que o Espírito Santo do Senhor esteja conosco, para que nós possamos fazer um culto racional a Deus de todo o coração. É isso que nós viemos fazer aqui hoje. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos dá esta oportunidade de estarmos juntos como igreja, mesmo separados. O Senhor nos tornou família desde a eternidade e o Senhor providenciou este modo, ó Deus, para que nós estivéssemos juntos hoje. A tua palavra diz que a tua igreja prevalecerá. E é isso que nós estamos fazendo, ó Deus. Prevalecendo sobre as dificuldades, sobre os obstáculos. Te agradecemos porque o Senhor é que tem nos capacitado e tem nos proporcionado os meios para isso. Abençoa, Deus, este momento que nós teremos. Capacita-nos para que lhe apresentemos, Senhor, um culto que honre o teu nome, em que possamos reconhecer as maravilhas que o Senhor tem feito. Possamos reconhecer que o Senhor é soberano. Possamos reconhecer que o Senhor atua nas nossas vidas, que o Senhor nos consola, que o Senhor nos cura, que o Senhor nos ama, que o Senhor renova sobre nós as tuas misericórdias a cada dia, que nós possamos, ó Deus, neste culto também entregar-lhe todas as nossas ansiedades e preocupações e sermos consolados pelo teu Santo Espírito. Fica conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu convido a todos para que leiamos juntos a palavra de Deus em Isaías, capítulo 63, aliás, 66, Isaías, capítulo 66, versículo 13. Isaías 66, versículo 13, diz assim: como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. Só o comecinho do versículo. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Irmãos, como eu disse, nós estamos vivendo tempos difíceis. E como é bom saber que Deus nos consola.
como fazem as mães com seus filhos. O abraço de Deus nos consola, nos acalma, nos traz palavras de conforto, nos enche de esperança, nos dá força para seguir em frente. Louvado seja o nome do Senhor, porque dessa forma nós nos aquietamos, nós nos dispomos diante dele, diante da soberania, diante da grandiosidade dele, e nos acalmamos porque ele é o dono de tudo, ele é o dono das nossas vidas. Irmãos, vamos cantar agora juntos um hino, e antes do Wesley soltar o hino, eu queria só ler a primeira estrofe com vocês, né? O hino de número 3. Né? A primeira estrofe diz assim: Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa teu louvor aqui. No dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor. E como atentos filhos, procuramos ciência na palavra do Senhor. Meus irmãos, é isso que nós viemos fazer aqui, né? No dia reservado, no momento reservado, para uma relação íntima que Deus reservou, né? Para uma relação íntima entre Ele e a sua criação, entre Ele e nós, os seus filhos, né? Nós estamos aqui para cultuá-lo nesse momento, para renovar as nossas esperanças, para ler a palavra de Deus, para aprender com a palavra de Deus, para renovar a nossa fé e para, através da palavra, né, procurarmos entender qual é a vontade do Senhor, ciência na palavra do Senhor, qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Cantemos juntos aí o hino de número 3. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui. No dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados da plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Segunda leitura agora da palavra de Deus,
Eu convido a todos para que abramos agora as nossas Bíblias na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículos 11 a 14. Tito 2, versículos 11 a 14. Ele vai falar dos gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Diz assim a palavra: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Irmãos, nem sempre nós conseguimos renegar a impiedade, as paixões mundanas, e nem sempre nós conseguimos viver de forma sensata, justa e piedosamente. Mas graças a Deus, porque Ele nos deu o seu Filho, para nos remir de toda iniquidade e nos purificar para si mesmo, e nos resgatar para sermos um povo exclusivamente seu. Vamos orar agora, irmãos, entregando e confessando a Deus as nossas falhas, as vezes que nós agimos de forma insensata, injusta e impiedosa, como diz a palavra, e vamos pedir a Deus que nos perdoe por essas falhas. E vamos também louvá-lo pelo grande amor que ele manifestou por nós ao entregar na cruz o seu próprio Filho. Oremos todos. Grande e eterno Deus, as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos desvios estão diante de nós. Não há nada que nós possamos encobrir dos teus olhos. O Senhor tudo conhece, o Senhor tudo vê, o Senhor tudo sabe. Nós reconhecemos, ó Deus, que somos falhos, somos pequenos, somos pecadores, não fazemos o bem que nós queremos, antes fazemos o mal que não queremos. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas fraquezas. Lava-nos com o sangue do teu Filho Jesus e nos reveste, ó Deus, do poder do teu Santo Espírito, para que tenhamos forças para abandonarmos esses desvios. Fortalece-nos, Senhor, fortalece a nossa fé. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor derramou sobre nós o teu Santo Espírito, o Senhor nos derramou o teu Santo Espírito que nos convence do bem e do mal, e o teu Santo Espírito que nos dá a tranquilidade de vivermos diante de ti como redimidos, como povo teu que nós somos, ó Deus. Te agradecemos por isso, te louvamos e oramos a ti, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, nós vamos ter um momento de louvor agora. O Nivaldo vai nos ajudar com o momento de louvor, o Nivaldo está lá na casa dele, né? E eu convido a todos que louvemos a Deus, que nós, do conforto das nossas casas, né, onde nós estivermos, se você está no quarto, se você está na sala, se você está na mesa da cozinha, não importa onde você esteja, se você está na área da sua casa, né, não importa onde você esteja, louve a Deus neste momento, né?
nós também costumamos fazer nesse momento de louvor, quando estamos lá na igreja, o momento também de ofertório, né? Então, neste momento também, lembre-se, né, de que você tem uma responsabilidade e um dever como cristão, como membro da Igreja Presbiteriana, e é importante que, mesmo distantes, né, você continue contribuindo e continue ofertando generosamente, né? A nossa igreja, os nossos missionários dependem disso, né? Dependem da ajuda, dependem da fidelidade dos irmãos, dependem da fidelidade da nossa igreja. Aos que estão no grupo da igreja, devem ter visto também um recado do Fabiano, presidente da Junta Diaconal, sobre o Pix solidário, né? O que acontece, meus irmãos? Nós estamos no ápice da pandemia e também no ápice da crise econômica que abate o nosso país e também a nossa cidade agora de uma forma ainda mais severa, né? E os pedidos de ajuda, de cesta básica, de doação, de remédio, tudo isso se avolumou muito nas últimas semanas, né? E nós absolutamente estamos desabastecidos para ajudar essas famílias. Há famílias da igreja, famílias que não são da igreja, que precisam da nossa ajuda, que contam com a nossa ajuda, né? Portanto, veja aí, o Pix Solidário, você faz um Pix para a conta da igreja, né? Coloca, o valor sugerido é de R$50,01, né? Então, lembre-se de fazer 50,01, porque ao colocar vírgula 01, nós vamos saber que é uma oferta destinada especificamente ao nosso celeiro, a ajuda que nós podemos dar às famílias que estão precisando nesse momento, tá bom? Portanto, louvemos a Deus com as nossas vozes, com o nosso coração e também com os nossos recursos. Nivaldo, segue aí. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mais forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do seu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do seu amor. Como precisamos, um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do seu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.
nosso Deus é grande e nós prestamos o culto que lhe é devido, adorando a Deus com as nossas vidas e exaltando a Deus, porque Ele está no trono. Vamos cantar Ele exaltado. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, vamos cantar. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, para sempre exaltado nos céus. E a palavra do Senhor nos garante que Ele vai voltar. Glórias a Deus por isso. Nós ansiamos esse dia, que o Senhor possa e vai cumprir essa promessa na vida do teu povo. Vamos cantar Alfa e Ômega. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos com
Nosso Mestre amado, adoramos ao Senhor na grandeza e na sua soberania. Tu reinas grandiosamente e nós podemos confiar nas tuas promessas. Querido Deus, abrevia esse tempo de sofrimento do teu povo, Senhor. Abrevie esse tempo de distanciamento, para que muito em breve nós juntos possamos adorá-lo, ofertar ao Senhor e tributar glórias devidas ao seu nome. Queremos agradecer aos irmãos, membros da Igreja Presbiteriana de Araraquara, que puderam ofertar os seus dízimos e as suas ofertas, aos visitantes que também estão se engajando, aos irmãos que começam a frequentar a igreja. Pedimos ao Senhor, proteja, Senhor, os empregos do teu povo, dê sabedoria aos empresários, cuida dos negócios, Senhor, para que nesse tempo mais difícil, com mais restrição, o teu povo consiga, Senhor, receber das tuas mãos aquilo que o Senhor tem dado. Que o Senhor dê provisão de trabalho aos nossos irmãos sem emprego, com mais dificuldade. E, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a servir com as ofertas do celeiro, com a campanha para mantimentos, que o Senhor nos capacite e nos faça, Senhor, envolver na obra do Senhor. Querido Deus, louvamos o teu nome e pedimos que o Senhor continue conosco nesse culto que ofertamos a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Meus irmãos, chegamos agora no momento de ouvirmos a palavra do Senhor, que é um momento central do nosso culto, da nossa liturgia. Que neste momento nós possamos, então, aprender mais sobre a vontade de Deus para as nossas vidas, que já estão, a vontade de Deus que já está registrada na palavra que ele mesmo nos deixou. Eu sou o pastor Gediael, que assumo agora. Pastor Gediael, Deus o abençoe poderosamente nesse momento. Louvado seja Deus pela bênção que Deus nos concede de estarmos adorando ao nome do nosso Deus, do nosso Pai, através desse culto de adoração ao Senhor. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós estamos muito contentes em poder contar com todos os irmãos participando aí com a gente. Louvado seja Deus por isso. Louvamos a Deus pelos irmãos que têm nos abençoado aí na liturgia, como também na transmissão. Então, todo louvor e adoração nós prestamos ao Senhor. Tempos difíceis que nós estamos enfrentando. Nada melhor do que nós prestarmos o culto ao Senhor, pelo que Ele é e pelo que Ele tem feito na vida de cada um de nós. E louvado seja Deus que nós podemos tirar
tanto domingo pela manhã, na escola bíblica dominical, às 9 horas, como também às 19 horas. Esse tempo para que a gente possa adorar ao nome do nosso Deus em espírito e em verdade. Louvado seja Deus por isso. Eu quero convidar você para que nós possamos ler a palavra de Deus, o livro de João, capítulo 14, lá no Evangelho de João, capítulo 14, somente o versículo 26 será a leitura inicial, para que nós possamos, então, refletir e pensar na palavra de Deus, nesse culto que nós estamos prestando ao Senhor. João, capítulo 14, no versículo 26, nós vemos que o evangelista João, ele fala o seguinte, João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Somente o versículo 26, vamos orar mais uma vez. Deus amado, muito obrigado por esse culto que prestamos ao Senhor. E obrigado porque Tu és um Deus maravilhoso, Deus que tem agido em nossas vidas, Deus que tem revelado o Seu amor de maneira muito especial para com o Seu povo, para com a Sua igreja. E, ó Deus, neste momento que abrimos a Tua palavra, nós pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito, Ele fale profundamente ao nosso coração. Nós pedimos a Tua direção e a Tua provisão neste instante. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, como é bom a gente poder estudar a palavra de Deus. E algo que nós estudamos da palavra de Deus, que é muito pertinente para a nossa vida, é a doutrina da Trindade. Quando nós vemos Deus Pai, o Criador de todas as coisas, aquele que nos criou, aquele que nos formou, aquele que está presente junto conosco em todos os momentos da nossa vida. Nós temos também o Deus Filho, Jesus Cristo, o Mestre por excelência. Jesus Cristo que veio a esse mundo e no tempo que esteve nesse mundo, através dos seus prodígios, seus milagres, ele pôde dia a dia revelar a sua natureza divina, mas que culminou quando Jesus Cristo, então, deu a sua vida ali por nós na cruz do Calvário, para nos dar vida e vida em abundância. Então, Deus Pai, Criador, Deus Filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor. E completando a Trindade, nós temos a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. E louvado seja Deus, porque o Espírito Santo é que está aí conosco em todos os momentos da nossa vida também. É aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo que diariamente tem trabalhado poderosamente na nossa vida para que diante dos embates da existência nós possamos realmente olhar firmemente para Jesus como autor e consumador da nossa fé. Eu quero pensar com os irmãos nesta noite sobre o seguinte tema: o que faz o Espírito Santo na vida do crente? O que faz essa terceira pessoa da Trindade na vida do crente salvo e transformado pelo poder de Deus? Eu digo isso porque existem no mundo religioso de hoje muitos espíritos enganadores. Nós sabemos que são muitas as revelações, os fenômenos. Nós vemos os contatos com espíritos são um perigo para o cristão que não conhece muito bem a palavra de Deus. Tanto é que lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, nós vemos que o apóstolo Paulo ensina a seu filho na fé, que diz: Deus, estamos aí de volta e nós estamos compartilhando com os irmãos nesta noite sobre o seguinte tema: o que faz o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, na vida do crente. Nós tivemos um pequeno problema, mas nós vamos dar continuidade aí nesse momento. Então, nós sabemos que, diante de tantos espíritos enganadores e doutrinas estranhas e falsas que nós temos visto por aí, o cristão ele precisa conhecer e confiar mais na obra do Espírito Santo de Deus na sua vida. E como que é pertinente isso na vida do crente verdadeiro? Ele está realmente crendo na atuação poderosa do Espírito Santo na sua vida. Por quê?
Porque o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é o guia espiritual que age no íntimo de todo verdadeiro cristão. Então, qual seria o papel desse guia que age em nosso interior, que age no nosso intelecto, que age na nossa vontade e nas nossas emoções? Então, eu quero descrever algumas ações que o Espírito Santo faz na vida do crente. Primeira coisa que eu quero destacar, ele é aquele que nos ensina todas as coisas. Nós vemos que é em João capítulo 14, 26, que nós vemos aqui, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Ele ensina. Então, para nos consolar e defender, ele é o Consolador e ele é o advogado. E ele foi enviado pelo Pai em nome de Jesus para fazer tudo como o próprio Jesus faria, inclusive ensinar com toda a sabedoria. Então, nós sabemos que o Espírito Santo usa a própria palavra de Deus para nos revelar pessoalmente verdades que outros cristãos do passado já descobriram e experimentaram. Nós vemos a forma com que o Espírito Santo de Deus atuou na vida de José, na vida do apóstolo Paulo, de outros tantos personagens da palavra de Deus. Nós vemos também a forma com que o Espírito Santo trabalhou na vida de Lutero, na vida de Calvino e tantos outros nomes, pessoas usadas pelo Senhor. Então, o Espírito Santo, ele ensina todas as coisas. E ele também nos faz lembrar, através da sua voz, no nosso interior, no mais profundo do nosso coração, porque o Espírito Santo nos faz lembrar da palavra que nós lemos e ouvimos e aprendemos. Ele sabe da tendência humana de esquecer, então ele nos deu o seu Espírito para nos fazer lembrar o que nós já aprendemos dele. Por isso que a forma com que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, age na vida do crente verdadeiro. Ele lhe ensina todas as coisas. Por quê? Porque ele tem o propósito de nos ajudar a estabelecer conquistas espirituais. Ele nos ajuda também a andar segundo aquilo que nós já alcançamos. E o Espírito Santo de Deus também é aquele que nos ajuda a praticar aquilo que nós já sabemos. Então, nós vemos aqui que o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina todas as coisas. Mas também algo muito interessante quando nós pensamos a respeito do Espírito Santo, que nesse ensinar, por exemplo, quando a gente ouve uma palavra como essa, quando a gente estuda a palavra de Deus, quando a gente lê a palavra de Deus, o Espírito Santo vai comunicando de maneira bem pontual a sua vontade para a nossa vida. Ele vai nos dando clareza do direcionamento para todas as questões da nossa existência. Esse é o Espírito Santo. É aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É aquele que trabalha na nossa vida. É aquele que nos ensina todas as coisas. Será que você, como crente em Cristo Jesus, você tem experimentado esse ensino do Espírito Santo na sua própria vida? Então, quando a gente estiver lendo a palavra, ouvindo uma mensagem, pensando sobre a palavra de Deus, fala: Espírito Santo, vem me ensinar, vem me revelar a sua vontade, vem me direcionar o seu querer para que eu esteja no centro da vontade de Deus. Mas o outro aspecto que eu quero descrever como sendo ações desse Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz na vida do crente verdadeiro, além dele ensinar todas as coisas, ele testifica no mundo a respeito de Jesus. Quando a gente vê no capítulo 15, aqui de João, no versículo de número 26, nós vemos dessa forma: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo de Deus, além de nos ensinar todas as coisas, ele testifica no mundo sobre Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo, ele não age na vida, não somente na vida do crente, mas também na vida do não crente. Porque, ainda que, de fato, com propósitos diferentes. Por quê? O que ele faz? Ele convence o mundo, conforme o texto que nós lemos em João 16:8. Ele convence o mundo do pecado. Ele mostra, então, para o não crente que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele convence o mundo também da justiça, mostrando que o nosso Deus, além de ser um Deus de amor, é também um Deus de justiça. E ele convence também do juízo.
Por quê? Mostra a crente ao não crente de que um dia Jesus virá para buscar aqueles que receberam Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida. Então, o que a gente precisa entender de maneira bem clara é que sem a atuação do Espírito Santo, as pessoas não conseguem sentir a convicção do pecado e nem compreender a justiça de Deus em Cristo e do juízo que um dia virá sobre o pecador. Por isso que o Espírito Santo ele testifica ao mundo a respeito de Jesus Cristo. Ele convence o mundo. Por isso que aquilo que a palavra de Deus nos diz, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E isso, paulatinamente, o Espírito Santo vai tratando no coração, tanto do crente como também do não crente. Louvado seja Deus por isso. Agora, nós sabemos que o Espírito Santo ele é indispensável ao testemunho cristão. Então, se eu quero falar do amor de Deus, se eu quero falar a respeito da salvação para qualquer pessoa, é muito importante que nós estejamos crendo na atuação do Espírito Santo. Porque quando a gente vai evangelizar alguém, é muito pertinente a gente pensar assim, não sou eu que vou convencer outra pessoa. Eu vou apenas ser instrumento para falar do amor de Deus para as pessoas, né? Nós não temos capacidade de converter ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo, que vai atuando no coração, que vai trabalhando na vida das pessoas. Vamos pensar um pouquinho. Todos que o apóstolo Paulo pregou aceitaram a Jesus? Não. E os outros apóstolos que pregaram, todos aceitaram a Jesus Cristo? Também não. Então, quem faz a obra é o Espírito Santo. É Deus que atua pelo Espírito no coração das pessoas. Então, nós sabemos que a atuação do Espírito Santo na vida do crente diante do mundo é indispensável no testemunho cristão. Quando a gente vê lá em Atos capítulo 1, versículo 8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, nós vemos que o Espírito Santo, ele testifica ao mundo a respeito de Jesus Cristo, aquilo que Jesus Cristo está pronto a agir poderosamente na vida das pessoas. Então, meus irmãos, por isso que quando nós vemos a palavra de Deus, a forma como o Espírito Santo trabalhou na vida de tantas pessoas, nós começamos a pensar e refletir sobre isso. É impossível resistir a alguém que tem uma vida cheia do Espírito Santo. E nós podemos ver claramente o que Pedro era e o que Pedro foi depois. Um Pedro que negou a Jesus Cristo, mas depois que foi revestido do poder do alto, nós vemos que Pedro, diante do Sinédrio, que era o poder religioso mais importante da época, ele falou, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu não posso deixar de falar daquilo que tenho visto e ouvido. Então, por isso, o que faz o Espírito Santo na vida do crente? Ele ensina todas as coisas, mas ele também dá a capacidade para a pessoa testemunhar aos não crentes a respeito da salvação, a respeito do amor de Deus. Mas um terceiro aspecto importante que nós percebemos aqui nesse texto, olhando para esse texto, olhando também no Evangelho de João, que o Espírito Santo, além de ensinar todas as coisas, além de testificar e testemunhar ao mundo sobre Jesus Cristo, ele guiará a toda a verdade. Em João capítulo 16, versículo 13, nós vemos aqui aquilo que a palavra de Deus nos diz. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dará tudo o que tiver ouvido, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará todas as coisas que hão de vir. Então, nós vemos que o Espírito Santo é aquele que guiará a toda a verdade. É interessante a gente pensar nisso, porque o Espírito Santo é aquele que guia os que estão nas trevas para que possam vir a verdade, para que possam vir para a luz. Ele é o único verdadeiro guia espiritual. Nós vemos que hoje, olhando no nosso mundo, o Espiritismo apresenta muitas entidades como guias espirituais, mas a Bíblia, a palavra de Deus, apresenta o Espírito Santo de Deus. Quem segue o Espírito Santo, o verdadeiro guia, ele não se perde. Nós sabemos que ele mostra o caminho para o Pai, porque ele veio do Pai e ele conhece o caminho. Então, ele guia aqueles que estão nas trevas à verdade, à luz, que é Jesus Cristo. Ele também guia a toda a verdade. Quando a gente vê
em João capítulo 17, nós vemos que Jesus, ele fala de maneira bem clara que o Espírito Santo santifica-os na verdade, a tua palavra, ela é a verdade. Meus irmãos, tantas doutrinas diferentes, estranhas, conforme nós já dissemos no início, são apresentadas hoje nas diversas religiões e credos. Agora, o Espírito Santo, ele nos guia à verdade, que é a própria palavra de Deus. Nos ensina a compreender e interpretar corretamente os ensinos de Deus para a nossa vida. E ele dará, então, a revelação mais completa. Diz o texto, dirá tudo que tiver ouvido. Então, quando veio o Espírito Santo, ele completou a revelação de Deus, dando a complementação ali no próprio Novo Testamento, mostrando tudo aquilo que já tinha sido dito pelos profetas e que foi confirmado ali no Novo Testamento. E por isso que lá em 2 Pedro, capítulo 1, 21, diz o seguinte, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, conduzidos, guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo também, ele dará revelação sobre o futuro e vos anunciará o que há de vir. O crente, ele não precisa se preocupar com o seu futuro e buscar por aí, né, através de horóscopo, cartas, adivinhação, saber o seu futuro. Porque nós sabemos que a Bíblia diz que o seu futuro glorioso será onde? Na presença de Deus. A Bíblia garante também a presença constante de Jesus conosco. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós vemos então que a palavra ainda garante que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Então, por isso, ao olharmos nesse texto, nós vemos que o Espírito Santo, ele guiará a toda a verdade. E como é pertinente para o nosso coração, irmãos, a gente ter essa consciência que nós temos um Deus Criador, temos um Deus, Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, mas temos o Espírito Santo conosco. O Espírito Santo que nos ensina, o Espírito Santo que testifica a respeito de Jesus às outras pessoas, e o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Nós sabemos que tantas heresias, tantas mensagens erradas, tantas contradições são levantadas e por líderes, até líderes cristãos. Mas quando a gente conhece a palavra, quando nós temos no nosso coração a comunicação clara dessa palavra, no mais profundo da nossa alma, nós sabemos que o Espírito Santo vai nos guiando em toda a verdade. E nós sabemos que a verdade, ela liberta. O próprio Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. Queridos irmãos e irmãs, como é bom, como que o nosso coração ele se alegra em podermos ter essa consciência maravilhosa que temos o Espírito Santo conosco. E o quanto nós precisamos do Espírito conosco nesses dias. Certa vez, quando teve uma palestra muito maravilhosa, há muito tempo atrás, do reverendo Otton Guanais Dourado, lá no Mackenzie, São Paulo, e nós lembramos, estava ainda no seminário, nós fomos lá em São Paulo, e pudemos ouvir aquela palavra maravilhosa do reverendo Otton Guanais Dourado, e ele falou o seguinte, a igreja que não tem o Espírito Santo, ela não está com nada. Por isso que é muito importante nós, como povo de Deus, além de buscarmos a Deus como nosso Criador, além de termos a Jesus como nosso Senhor, nós precisamos nos apropriar diariamente da ação poderosa do Espírito Santo na nossa vida. É Ele que nos encoraja, é Ele que nos impulsiona, é Ele que nos motiva diante das situações mais difíceis que nós pudemos enfrentar. Ele nos ensina, Ele está aí dando a nossa capacidade para testemunhar de Jesus às pessoas, e Ele que vai convencer a pessoa do pecado, do juízo e da justiça, e esse mesmo Espírito que vai nos guiar em toda a verdade. Por isso, meus irmãos, que nós não podemos crer em qualquer espírito, de maneira nenhuma. Por isso que nós vemos que lá em 1 João, capítulo 4, versículo 1, nós vemos que o próprio João, diante do gnosticismo que havia naquela época, ele diz que não deis crédito a qualquer espírito. E vejam, provai se esse espírito procede de Deus. E realmente nós precisamos ter muito discernimento disso. Todo salvo,
todo aquele que um dia recebeu a Jesus como o Senhor e como Salvador da sua vida, ele já tem o Espírito Santo habitando nele. E esse mesmo Espírito é que ensina, que testemunha e que nos guia em todos os momentos da nossa vida. Pergunta que eu quero fazer para você. Você tem aprendido dia a dia a respeito do Espírito Santo? Estude mais sobre o Espírito Santo, a importância do Espírito Santo de Deus na vida do crente. Você tem ouvido a voz do Espírito Santo de Deus quando ele está aí falando conosco, nos convencendo dos pecados e dos erros que nós precisamos corrigir na nossa vida? Você tem seguido as suas orientações e andando segundo aquilo que você tem aprendido da palavra de Deus? Ou, devido ao pecado, nós vemos que muitas pessoas, infelizmente, eles têm abafado o Espírito Santo no seu interior. Por isso que é muito pertinente que nós, como crentes em Cristo, nós possamos realmente redescobrir a atuação do Espírito Santo na vida do crente. Assim como o nosso Deus criou todas as coisas, está conosco. Assim como temos o Jesus Cristo ao nosso lado, nós temos também essa terceira pessoa da Trindade, que nos encoraja, que nos impulsiona, que está conosco, que diante de quaisquer obstáculos, que diante de qualquer heresia ou doutrina errada que porventura venha querer nos enredar por caminhos tortuosos, quando nós somos dirigidos, ensinados, quando nós somos nutridos pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos permanecer olhando firmemente para Jesus como autor e consumador da nossa fé. Que esse Espírito Santo, ele continue dirigindo a sua vida, ensinando a você toda a verdade. E cada vez mais você busque ser cheio do Espírito Santo, revestido do poder do alto, para responder à razão da sua fé. Tanto para com as pessoas que estão da sua casa, como também para as pessoas que convivem com você no seu trabalho, lá no ambiente estudantil, onde você estiver. É o Espírito Santo que vai usar a sua vida como instrumento dele, para que através da sua vida você possa transbordar em salvação para as outras pessoas. Eu vou orar com você neste momento, mesmo você estando aí online, na sua casa, onde você estiver, baixe sua cabeça enquanto nós vamos orar. Pai de amor, muito obrigado, porque nós temos o teu Santo Espírito conosco. Obrigado, Deus, porque podemos contar com a atuação do teu Espírito, nos revestindo de força, nos fortalecendo, dando paz ao nosso coração, nos ensinando a verdade, nos dando o poder necessário para testemunharmos do Senhor às outras pessoas, convencendo as pessoas do pecado, do juízo e da justiça. E muito obrigado pelo teu Santo Espírito que nos guia em toda a verdade. Ó Deus, que possamos permanecer fiéis a Ti, olhando firmemente para Jesus como autor e consumador da nossa fé, e cada vez mais confiando nas promessas do Senhor para a nossa vida. É a oração que nós fazemos, pedindo a Tua bênção sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos, neste momento, ouvir um hino de adoração ao nome do nosso Deus. Aí depois nós retornamos aí com o nosso irmão Sorbário. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor. E contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador. Mais tua cruz, eu desejo estar, Senhor, a seguir-te sempre eu me decidi, constrangido pelo amor, jubiloso, pois
Que prazer sem par, que delícia é aos teus santos pés viajar. E com viva fé e profundo amor, com meu Salvador falar. Mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, eu desejo estar, Senhor. Amém. Antes de passarmos à oração e aos avisos finais do pastor Gediael, só pedir aos irmãos que continuem engajados aí nas redes sociais, que vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube, que vocês possam nos acompanhar pelo Facebook e também acompanhar pelo grupo de WhatsApp da igreja. Se tem alguém aqui conectado que não está no grupo de WhatsApp, manda aí o seu número e nós vamos incluí-lo. E que a gente possa, durante essa semana, aí, ficar juntos, né, pelo WhatsApp, possamos continuar em oração. Nós temos muitos motivos de oração, temos muitos irmãos que estão enfermos com Covid, também temos irmãos que estão com outras enfermidades e carecem muito também da ajuda do nosso Senhor. E, portanto, vamos ter aí uma semana intensa de oração em favor desses nossos irmãos. Oremos também para que Deus dê sabedoria às autoridades da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, para que eles tomem as melhores decisões, para que eles sejam guiados também pelo Espírito Santo do Senhor. Teremos reunião do Conselho, como já comentamos, no próximo sábado, dia 27. Pedimos que os irmãos também estejam em oração pela reunião do Conselho, para que nós consigamos aí cumprir com todos os assuntos. Temos a questão do nosso hall de membros para alinhar, para que em breve nós possamos fazer uma assembleia e possamos deliberar sobre os planos e sobre os sonhos que nós temos para a igreja. Amém? Pastor Gediael, pode seguir. Amém. Louvado seja Deus aí por esse tempo que passamos juntos, não é mesmo assim? Distantes, isolados, mas não distantes, né? Porque nós estamos juntos, unidos pelo Espírito Santo de Deus que nos une, para que nós possamos permanecer olhando firmemente para Jesus como autor e consumador da nossa fé. Lembrando que, antes da oração final, a gente continua orando para que realmente nós possamos regularizar, atualizar os nossos membros da igreja, para que assim nós possamos eleger presbíteros e diáconos para a igreja. Então, eu gostaria que os irmãos orassem nesse propósito. Vamos colocar diante do altar do Senhor e que Deus continue manifestando o seu amor nesta reestruturação, nesta restauração da nossa igreja para o louvor do nosso Deus, do nosso Pai. E convido você para que esteja conosco também quarta-feira. Nós temos às 20 horas o estudo da Palavra de Deus. Temos estudado sobre alguns princípios bíblicos para aplicar diante dos dramas da nossa vida. Então, você é convidado quarta-feira, 20 horas, para participar conosco, né? Nesse formato aqui, foi muito bom quarta-feira passada, e vamos fazer dessa forma de novo. E na sexta-feira, às 19h30, nós temos a nossa reunião de oração pelo Zoom, e você pode participar e juntos estarmos adorando ao nome do nosso Deus, o nosso Pai. Tá bom? Eu desejo a você uma semana abençoada, com paz e alegria. Vamos continuar orando pela nossa cidade, nesse tempo que nós temos aí, segunda e terça, desse lockdown, para que Deus tenha misericórdia de nós, Deus cuide, derrame a sua misericórdia, que haja realmente o estipar de toda essa situação terrível na nossa cidade, e nós possamos viver dias melhores, para o louvor do nosso Deus e louvor do nosso Pai. Vamos orar, e depois nós estaremos impetrando a bênção.
Pai de amor, muito obrigado pela bênção desta noite, pelo tempo que estivemos juntos. Obrigado, Deus, pelos hinos que cantamos. Louvado seja o teu nome pelos cânticos. Louvado seja o teu nome pela tua palavra que lemos, pelo estudo da tua palavra. E obrigado, Deus, porque o teu Santo Espírito falou conosco em cada parte desse culto. Agradecemos, ó Deus, por todos os irmãos e irmãs que nos acompanharam. Que o Senhor dê a eles, ó Deus, tua paz, a tua alegria. Esteja, ó Deus, suprindo cada necessidade. Mais uma vez, colocamos os enfermos diante do altar do Senhor. O Senhor tenha misericórdia. Aqueles, ó Deus, que estão no leito de hospital, o Senhor esteja, ó Deus, dando a cura. E que, em nome de Jesus, ó Deus, derrame o seu milagre sobre a nossa cidade de Araraquara. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado para conosco. Nos dê uma semana repleta de paz, de alegria e confiança no Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que a bênção do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua família, esteja sobre todo o povo de Deus que honra e glorifica o nome do Senhor, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.